Gente, hoje eu quero falar sobre um tema, né? Hoje a live é para falar sobre um tema que às vezes as pessoas têm bastante receio, né? Que é qual técnica que eu vou trabalhar como iniciante. Então eu quero trazer aqui algumas técnicas para vocês iniciantes aí que querem entrar para a área da extensão de cílios, que estão começando agora na área da extensão de cílios e têm dúvidas, né, de qual técnica que vocês podem trabalhar aí como iniciante. Então, vou começar já aqui falando. Então, antes de tudo, eu quero me apresentar. Deixa eu firmar aqui esse filtro. Antes de tudo, eu quero me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. O meu propósito com essas lives aqui é poder fazer com que pessoas consigam transformar suas vidas através da extensão de cílios, que tem muita gente que tem muita dúvida se ainda é um passo que pode dar ou não. Então eu tô aqui sempre para trazer conteúdo para vocês e também são conteúdos que servem para quem já trabalha na área da extensão de cílios, tá? Então hoje eu quero falar sobre 3 técnicas que iniciantes podem trabalhar aí no seu início, né? E que pessoas também que já trabalham com a extensão de cílios também podem trabalhar. E quais são essas técnicas? A primeira dela é a técnica para quem não quer trabalhar com fio a fio, né? Então é o efeito Fox, que eu chamo aqui no estúdio, mas ele é um fio em formato de V, é um dos fios tecnológicos que a gente tem aí no mercado. Ele tem o seu formato de V e esse fio, eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Esse fiozinho, ele é 2 fios na sua base e ele é 2 fios de fios 0,20, que é fio elipse do fio a fio, tá? Então é 0,20 ele, fio elipse, só que são 2 fiozinhos formando um V. E aí ele dá aquele efeito de um fio a fio, mas um fio a fio mais cheinho. Então até para aquelas clientes que querem algo delicado, mas você não quer trabalhar aí com a técnica de fio a fio mesmo, ele é muito bom, né? Porque vocês conseguem aí trabalhar com essa técnica, é mais fácil de fazer a acoplagem, é mais fácil de trabalhar a questão do direcionamento também, e aí você consegue entregar um trabalho de fio a fio sem necessariamente trabalhar com a técnica do fio a fio. Esse fio também, porque que eu gosto dele, né? Por ele ser um fio elipse, ele é mais fácil ainda de fazer a acoplagem, porque a gente sabe que os fios elipses, ele tem a sua base, né, mais achatada. Então, na hora que você vai fazer a acoplagem no fio natural, ele vai encaixar de uma forma mais fácil, né? Então, ele tem toda essa leveza, né, e toda essa facilidade de um fio a fio. Então, essa é a primeira opção para quem quer trabalhar com extensão de cílios, que tem receio, né, de saber qual que técnica que vai trabalhar, porque às vezes as meninas acham, né, que só pode trabalhar com a técnica de fio a fio clássico ou, né, o cônico ou o elipse. E não necessariamente. A gente tem vários fios que vocês podem estar decidindo, né, escolhendo quais fios vocês vão trabalhar. Então hoje as técnicas que eu vou trazer aqui sempre são técnicas que vocês conseguem aí como iniciante começar a trabalhar com esse fio e são técnicas fáceis também de trabalhar. Então se você não quer tirar a técnica do fio a fio, você não quer tirar ali essa opção do fio a fio, vocês têm essa opção desse fio aí em formato de V, que ele é um fio elipse, são 2 fiozinhos em sua base e ele fica como se tivesse feito um fio a fio, né? A gente tem aí a técnica de capping. A técnica de capping é 2 fios de fio a fio. Se a pessoa for fazer de fio a fio, né? Ela colocaria 2 fios de fio a fio. Ele já vem pronto. Então não tem esse trabalho todo de uma técnica de capping, né? Que você vai ter que pegar um, acoplar por cima, depois ir com outro, acoplar por baixo, né? Então ele é mais fácil também de trabalhar. O próximo fio é o fio, esse aqui, gente. Olha que trabalho lindo. É o fiozinho 3D. Ele é o fiozinho W. E esse fio, ele tem 3 fiozinhos na sua base. São 3 fios, o que eu trabalho é 0,07. Então, são fios, né, de volume, só que ele já vem pronto. Então, é mais fácil também de trabalhar. E ele dá uns cílios um pouco mais volumoso. E por ele ser um 3D, né, e ser um espaçozinho igual entre um fio e outro, ele preenche um pouco mais. Então, para aquelas clientes que gostam
de algo um pouco mais volumoso, mas que gosta daquela linha contínua, sem espaço entre um fio e outro, eu super indico vocês indicarem para esse tipo de cliente esse fiozinho 3D. Aqui no estúdio, o fio 3D, a gente tem ele como nome de volume egípcio, mas vocês também podem colocar o nome que vocês quiserem. E eu amo trabalhar com esse fio porque aquelas clientes, né, que principalmente clientes um pouco mais maduras, que não querem algo tão volumoso, que quer um pouco mais de naturalidade, mas elas não querem perder ali o trabalho de volume, né? Elas querem algo um pouco mais com volume. É bom para vocês indicarem para esse tipo de cliente esse trabalho, porque ele é um fio que fica super sutil, muito sutil mesmo. Eu amo trabalhar com ele, ele acopla também super fácil. Para quem tem aí esse problema de acoplagem, que tem receio de fazer acoplagem, que tem medo, que acha que não vai conseguir acoplar o fio de uma forma certinha, que vai comprometer aí a sua retenção, ele é mais um fio que é fácil de vocês trabalharem, né? E o acabamento dele fica bem bonito, porque como eu falei para vocês, ele é um fio que ele tem os 3 fiozinhos, né, na sua base, e ele tem o mesmo espaço de um fio pro outro. Então ele vai deixar esse acabamento mais preenchidinho, até como se fosse um volume russo mais delicado, né? Que fosse aquele volume russo que a gente chama de volume light, né? Que é um pouco menos de fios, que é entre 3, 4 fios ali no feno, né? Então ele fica mais ou menos esse mesmo aspecto, é bem semelhante. E o acabamento dele fica muito bonito. Quem não gosta de ver, né? A gente fala passagem de luz para pálpebra. Então, para essas clientes, elas não conseguem ver, até se você quiser fazer uma correção, para a gente fazer correção de clientes que têm a pálpebra um pouco caída, clientes que têm a pálpebra mais caída no cantinho externo, ou no meio, ou um olho maior que o outro, a gente consegue com esse fio fazer um pouco de correção de olhar, por ele ter esse preenchimento um pouco maior e ter aí essa facilidade e essa garantia, né, que ele consegue preencher um pouco mais do que o fio a fio. O fio a fio, vou até voltar a foto dele aqui. Se vocês verem, ó, a passagem de luz que a gente fala é que a gente consegue ver a pálpebra do outro lado direitinho do fio, né? Então a gente não consegue ali fazer com que a gente tenha ali uma correção de olhar muito maior. A gente só consegue ter essa correção de olhar maior com fios que eles preenchem mais. Então esse fio, por ele preencher mais, vocês conseguem fazer até uma correção de olhar. Em clientes que tem problema aí de excesso de pálpebra, excesso de pele na pálpebra, que tem a pálpebra um pouco caída, tá? A próxima técnica, que é muito bom vocês terem aí, para quem quer iniciar na área da extensão de cílios, é o mais conhecido de todo mundo, que é o volume brasileiro. O volume brasileiro é uma técnica muito conhecida até pelas clientes. Então, muitas clientes conhecem a técnica de volume brasileiro. Tem umas que chamam brasileirinho, né? Ou simplesmente brasileiro, ou volume brasileiro. Então, é uma técnica que muita gente conhece. E é fácil até de vocês venderem, né? Porque ele não é como o fio a fio, que é um fiozinho mais espaçado de um pro outro. Por ele ter 4 fios em sua base, esses fios, eles são 2 para cada lado em formato de Y, ele dá volume, mas ele ainda é um pouco diferente do outro, que eu mostrei para vocês que tinha apenas 3 fios, mas a passagem de luz para a pálpebra era menor, porque o espaço entre um fio e o outro é muito maior. Então ele dá aí uma passagem de luz muito maior para a pálpebra. Então, clientes que vocês vão fazer ali uma correção de olhar é um pouco mais difícil. Então, vocês não conseguem ali trabalhar essa parte de a cliente tem a pálpebra um pouco gordinha, ela quer tirar ali a evidência dessa pálpebra e deixar a evidência apenas para os cílios. Às vezes é um pouco mais difícil vocês conseguirem fazer, mas ele não é impossível. Então, se a cliente tem muitos cílios, vai ficar muito pretinho. Se a cliente não tem muitos cílios, não vai ficar tão pretinho. E é muito conhecido, é muito fácil de se vender, ele se vende sozinho. É uma técnica que muitas clientes gostam. Aqui no estúdio é o carro-chefe que eu falo, porque ele é o que mais sai assim de serviço. Antigamente, né, há 4 anos atrás, o que mais saía era o volume russo. Até o ano passado, o que mais saía era ainda o volume russo.
Esse ano, o volume brasileiro, ele deslanchou, as clientes gostaram da praticidade dele. E por que é bom vocês trabalhar com esses fios que eu mostrei aqui pra vocês? Ambos, né, todos os 3 que eu tô mostrando, são fios tecnológicos. Então, eles são práticos para quem está iniciando. Eles facilitam na acoplagem, eles facilitam no direcionamento. É muito diferente da gente trabalhar, por exemplo, com um fio a fio que for um fio cilíndrico. Por quê? O fio cilíndrico, né, o fio natural, ele é redondinho. O fio cilíndrico também. Então, na hora de fazer a acoplagem, a área de contato de um fio com o outro é muito menor. Então, a gente não vai ter ali uma aderência tão boa se você não fizer a acoplagem de forma perfeita. Se você fizer a acoplagem, por exemplo, muita gente às vezes quando está iniciando tem medo de encaixar o fio. E a gente precisa exatamente encaixar o fio sintético no natural. A gente não tem só que chegar e soltar e pronto. Porque às vezes a pontinha fica para fora. Aí, por exemplo, aqui está o fio natural, que é o sintético. Muita gente acopla e deixa a pontinha para fora. Quando a cliente abre o olho, isso fica machucando. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E aí, esses fios tecnológicos, eles têm ali a basezinha mais reta. Então, na hora de vocês acoplarem, ele facilita muito mais. Então, é muito mais prático para vocês conseguirem fazer a acoplagem. Outra coisa, né, dessas 3 técnicas que eu tô passando para vocês aqui, que é bom para vocês que querem iniciar na área da extensão de cílios, ou acabei de fazer o curso, não sei que técnica que eu vou oferecer para as minhas clientes, não quero oferecer a técnica de fio a fio, o que eu posso fazer? Primeiro, você vai ter que ver como que é o público que você quer captar. A partir do momento que você começar a fazer as primeiras modelos, você precisa tirar muita foto. Então, assim, com uma modelo, a gente consegue fazer várias fotos. Não adianta nada você fazer a modelo, você tirar uma foto sem iluminação, você tirar uma foto tremida, você tirar uma foto que não fique legal. Aproveita que com aquela única modelo, você consegue fazer foto de cada olho mudando o ângulo. Gente, foto de olho, a gente tem vários ângulos para fazer. Então, a gente consegue ter vários modelos de foto. Aí, outra coisa muito legal é foto do rosto inteiro. Como, por exemplo, essa aqui é do rosto inteiro. Então, a gente consegue fazer foto assim do rosto inteiro. Consegue fazer foto da modelo ou cliente em pé. Tem várias opções de foto. Então, usem as fotos para você conseguir vender ali o seu serviço. Então, assim, com uma técnica que você fizer, tire várias fotos de vários ângulos, até para você conseguir mostrar para as futuras clientes que vierem até você. Por exemplo, essa foto aí, ela é uma foto que ela foi tirada com a cliente deitada, olhando para cima, porque eu estava em cima dela com o celular para tirar a foto. Quando eu vou tirar a foto de olho, geralmente a cliente está olhando reto, né, que ela está deitada, então ela está olhando pro teto. E eu coloco o celular bem em cima do nariz dela. E eu vou direcionando o ângulo. E isso faz com que eu tenha vários ângulos de foto diferentes. E aí, quando a cliente vem pela primeira vez, às vezes ela quer ver uma foto, por exemplo, da cliente tete a tete, ali de frente, né? Então, cada ângulo de foto, ele vai mudar o efeito de como que ficou os cílios na cliente. Se eu tiro uma foto deitada, é um efeito que fica. Se eu tiro uma foto só do olho, é um efeito que fica. Se eu tiro uma foto dela de frente, pra mim, é um efeito que fica. Se eu tiro olhando pro lado, é um efeito que fica. Então, é interessante vocês terem de uma cliente ali, de uma técnica, várias fotos. Porque aí vocês vão conseguir, dessas fotos, né, mostrar pras clientes. Então, não adianta você colocar que você tem várias técnicas, no seu portfólio, mas você não faz uma divulgação correta dessas técnicas. Então, às vezes, trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, você acaba se atrapalhando. Então, eu não quero trabalhar com um monte de coisa. Escolhe 3 técnicas, pega o fio a fio, se você não quiser esse que eu te mostrei, que é algo que substitui o fio a fio, né, que é o fiozinho, que é 2 fios, em formato de V, de fio a fio, 0,20, elipse. Então, você pega algumas técnicas, não precisa ser de início, já precisa trabalhar com tudo, né? Porque aí você vai ver até quais clientes você vai conseguir captar. Peguei as primeiras modelos, né? Que é importante a gente fazer as modelos. Então, peguei as primeiras modelos, o que eu vou fazer? De todas as modelos, eu vou tirar foto de todos os ângulos. Porque aí eu vou ver qual técnica que mais sai ali no início.
Quando eu começar a ver quais técnicas estão mais saindo, isso vai fazer com que eu consiga ter ali uma noção do que meu público procura. Ele procura algo mais natural? Então eu vou trazer técnicas mais naturais. Ele procura técnicas mais volumosas? Então eu vou trazer técnicas mais volumosas. Então isso também é importante. Vocês precisam se atentar nessa questão de fotos, porque as fotos vão fazer com que vocês consigam vender o serviço de vocês e consigam identificar quais técnicas é do seu público, qual técnica que o seu público tem ali mais interesse de realizar. Então, se eu sei que no meu espaço as minhas clientes, elas gostam de cílios volumosos, gostam de cílios que dê volume, independente seja um volume mais moderado ou um volume mais cheio, eu entendo já de imediato que o meu público não é um público que gosta de fio a fio. Então, para que eu vou ter um super estoque de fio a fio? Não adianta eu fazer um super estoque de fio a fio se o meu público não é um público fiel à técnica de fio a fio. Então, o que eu faço? Eu vou adaptando as técnicas. Então, assim, percebi que eu tenho ali as clientes que gostam de fio a fio. Então, eu vou lá, faço fio a fio. Aí, eu comecei a perceber que a cliente chegou pela primeira vez. Eu queria fazer o fio a fio. Veio pela segunda vez. E qual que é o mais cheinho? Eu já indico o Fox. Porque o Fox é o mais cheio que tem depois do fio a fio. Depois eu indico o brasileiro e assim eu vou indo até ver qual técnica que essa cliente ela vai se identificar. E aí a maioria, elas veem as fotos que a gente vai postando. Foto é algo que vende. Então tudo que eu colocar no meu espaço, eu tirar a foto e colocar na minha vitrine, que a minha vitrine é o Instagram. Então isso vai vender. Vai ser o que vai vender. Todas as clientes que vierem me procurar, geralmente elas vêm procurar com aquelas técnicas que estão ali na minha rede social, na minha vitrine. Então vocês escolhem ali as técnicas que vocês vão de início colocar. Não precisa. É muito errado, né? Porque assim, a gente sabe que é um investimento muito alto. É muito errado assim, você pegar, fez o curso, aí você fazer estoque altíssimo de todas as técnicas. Porque ainda você não sabe qual técnica que você mais vai se identificar para gostar de trabalhar. Você ainda não sabe quais são as técnicas que as suas clientes vão se identificar e que elas queiram para elas, entendeu? Então, de início, não adianta você fazer estoque grande. O que você vai fazer? Você vai comprar uma caixinha mix de cada ou duas. Se a gente sabe, por exemplo, que o volume brasileiro, as clientes gostam, as clientes já conhecem, muita gente conhece, às vezes mesmo eu tenho o costume de ir na padaria aqui próximo e se eu tô de cílios, se eu mudo, geralmente eu uso volume russo. Se eu mudo do volume para qualquer outra técnica, as meninas do caixa, elas já sabem que técnica que é, porque elas conhecem, principalmente se eu vou pro brasileiro. Elas falam, nossa, você fez brasileiro dessa vez, né? Então, a técnica de volume brasileiro é uma técnica conhecida. Essa sim, você poderia comprar um pouco mais de estoque. Você faz aí, compra ali umas 2, 3 caixinhas para você ver se você vai gostar de trabalhar com ele. E aí você compra, não quero de jeito nenhum. Tem muito curso que a aluna, no dia que tá fazendo a prática, no primeiro dia, ela já fala, não quero trabalhar com fio a fio. Não quero trabalhar com volume brasileiro. A gente já consegue identificar o que a gente gosta desde o início, né? Então, se você já identifica, não quero trabalhar com volume com fio a fio, porque eu não gosto do fio a fio, não gostei do aspecto que ele deixa. Se você não gosta, não adianta você fazer, porque você não vai se doar tanto para aquele resultado, que aquele resultado seja incrível, que aí a técnica não vai ficar bonita, o resultado não vai ficar bonito. Então a gente, além de trabalhar ali, escolher as técnicas que as nossas clientes gostam, a gente também precisa gostar de fazer, porque se a gente não gosta, a gente não consegue se doar tanto e o resultado não é bom. Mas então é isso, tá? Que eu queria trazer para vocês em relação, né, de técnicas que quem é iniciante pode começar a ir a trabalhar. São técnicas que vocês vão conseguir já executar de início, porque assim, fiz o curso, o que a gente aprende de início, geralmente? Fio a fio. Se você consegue fazer um fio a fio, você vai conseguir fazer as outras técnicas. E aí o volume brasileiro, o volume Fox e o volume egípcio
são técnicas mais tranquilas de você trabalhar, então você vai conseguir entregar esse resultado para suas clientes e vai ser super satisfatório para você se você se identificar a trabalhar com elas, porque sempre que a gente se identifica a trabalhar com uma técnica, a gente se doa muito, a gente se sente satisfeito com o resultado, e isso é bom porque a gente consegue transparecer isso para cliente. Se você não gosta de fazer, por exemplo, um fio a fio e você não atende ali a cliente, ela sente que você não está gostando de fazer, porque a gente não se doa tanto. Na hora do resultado, a gente não tem aquele impacto, nossa, que lindo. É muito difícil a gente ter um impacto assim, nossa, amei, nossa, tá lindo, nossa, você tá maravilhosa. E se a cliente sentir isso, ela não vai achar que você é uma boa profissional. Ela vai se sentir, né, que talvez ela tenha ido fazer os cílios com uma profissional que não era tão experiente, que não seja uma profissional tão capacitada para realizar o procedimento nela. Então isso também é importante. Não adianta vocês colocarem técnicas para trabalhar se vocês não se identificam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live, dessas 3 técnicas que eu mostrei para vocês. São técnicas que eu amo trabalhar, que o resultado fica incrível. Os fios são muito fáceis de trabalhar para quem é iniciante. Quem é aluna minha no começo sempre conhece todos esses fios, então elas conseguem desde início ali, desde imediato, já desenvolver um bom trabalho com esse fio. Espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês coloquem em prática quando vocês forem trabalhar aí com extensão de cílios, ou se vocês já trabalham com a extensão de cílios, que vocês já aí pesquisem, né, os cílios, as marcas, as caixinhas para vocês comprarem. Se quiser indicações também, pode me pedir no direct que eu estou à disposição, tá bom? Tenham todo mundo uma excelente noite, fiquem com Deus e até a próxima semana.